Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Johanna, de língua portuguesa. Nós estamos aqui hoje iniciando o nosso terceiro trimestre, nosso último trimestre do ano de 2020. E junto do início do trimestre, nós também estaremos iniciando uma matéria nova, né? Assim como todo início de trimestre, nós temos conteúdos, né, a ser aplicados. Já enviei para vocês os nossos conteúdos, a nossa programação trimestral, e agora nós iniciaremos o conteúdo de pronomes. O que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. E aí, nós precisamos estar atentos que os pronomes eles exercem funções e são classificados em 7 tipos. Os pronomes são pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos. E a partir desta vertente, né, que o pronome ele se subdivide em 7 tipos, nós iremos entender melhor como funciona o uso dos pronomes nas frases. É sempre importante nós entendermos, né, o conceito a partir de exemplos, porque fica mais fácil para nós identificarmos. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né? Vamos juntos no exemplo 1. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. E aí, turma, nós precisamos analisar esse exemplo. E aí, no exemplo acima, né, que foi falado anteriormente, o pronome pessoal, ela substitui o substantivo próprio da Mariana. Por exemplo, quando iniciamos essa frase, apresentamos quem era o sujeito, certo? Na primeira parte da oração, tem o nome da Mariana. Então, sabemos que tem um substantivo próprio. E aí, nós precisamos voltar também no nosso conteúdo de substantivo, né? Que são os substantivos próprios, substantivos comuns. E aí, o substantivo próprio, Mariana, no início da frase, ela substitui pelo pronome ela, né? Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel, né? O pronome, ele vem normalmente substituindo, né, os substantivos. E aí, como Mariana é um substantivo próprio, né, que é designado a nome de pessoas, nome de lugares, o pronome também será pessoal. E aí, notamos que o uso do pronome no período evitou-se a repetição do nome. Se nós fôssemos construir a oração sem o uso do pronome, seria: Mariana apresentou um show esse final de semana. Mariana é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. E aí o pronome também tem essa função, né, de vir evitando que tenha repetições nas orações. Esse slide aqui é o mesmo, só destaquei em vermelho o pronome para nós ficarmos cientes, né, de onde o pronome se localiza. Aqui tem o exemplo 2. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. E aí, nesse exemplo, tem 2 pronomes. O pronome demonstrativo, que é aquela que indica algo, que no caso é a bicicleta. E o pronome possessivo, que transmite a ideia de posse, minha prima Júlia. E aí, mais pra frente, eu vou falar especificamente dos tipos de pronome, né? Esses exemplos são mais pra gente ir se familiarizando com o conteúdo. Agora, né, como eu falava, que tem os 7 tipos de pronome, eu vou mostrar para vocês cada passo, né, cada pronome, as funções, enfim. Como eu falava, né, já teve um exemplo de pronome pessoal. Um dos tipos de pronome é o pronome pessoal, e os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos.
pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Né? Os pronomes pessoais do caso reto, ele sempre vai ser o sujeito da frase. E aí também temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que aí ele substitui os substantivos e complementam os verbos, né? Por exemplo, está comigo seu caderno. Quem está com o caderno? Comigo. E aí podemos notar que, além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar, né? Nós precisamos sempre analisar o verbo, precisamos analisar quem está fazendo a função de sujeito, né? Quais são os substantivos. É sempre bom nós analisarmos a oração por completo. Aqui eu fiz um quadrinho para vocês das pessoas verbais, né, que nós já estudamos, pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. É importante esse quadro porque todas as informações que vocês precisarem enquanto pronomes estarão nesse quadro. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Vamos separar as pessoas verbais para que possamos identificar melhor. E aí, os pronomes do caso reto. Primeira pessoa do singular, eu. Pronomes do caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, pronomes do caso reto. Tu, você. Pronomes do caso oblíquo, na segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele e ela. No caso dos pronomes caso reto, pronomes do caso oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós. No caso dos pronomes do caso reto. Pronomes do caso oblíquo, nós, conosco. E aí, a segunda pessoa do plural, pronomes do caso reto, vós, vocês. Pronomes do caso oblíquo, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, eles, elas. No caso dos pronomes do caso reto. No caso dos pronomes do caso oblíquo, os, as, leis, se, si, consigo. Vale lembrar que os pronomes oblíquos, o, ai, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, funcionam somente como objeto direto. E é importante a gente também identificar esses tipos de pronomes de caso oblíquo, porque nós usaremos mais para frente, em outras matérias. Então é importante darmos uma atenção especial, porque nós usaremos muito. E aí, o segundo tipo de pronome que nós vamos abordar é o pronome possessivo. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Por exemplo, essa caneta é minha, o objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. O computador está em cima da mesa, é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. E aqui nós temos mais um quadrinho, né, que poderemos identificar quais são os pronomes possessivos. E aí, a primeira pessoa do singular, que é o eu, tem os pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas. E tudo isso, galera, nós precisaremos ter em mente. É uma coisa que não poderemos esquecer nunca na vida, né? Então é importante, nós vamos fixar muito os pronomes, porque precisamos ter todos eles na nossa cabeça, né? Não poderemos esquecer quais são. Segunda pessoa do singular, tu, você. E aí os pronomes possessivos são teu, tua, singular, teus, tuas, plural. Terceira pessoa do singular, seu, sua, singular, seus, suas, plural. Primeira pessoa do plural, nós. E aí os pronomes possessivos, nosso, nossa, singular, nossos, nossas, plural. Segunda pessoa do plural, que é vós, vocês.
Pronomes possessivos são vosso, vossa, singular, vossos, vossas, plural. Terceira pessoa do plural, eles, elas. E aí os pronomes possessivos são seu, sua, singular, seus, suas, plural. Aqui nós temos também o pronome demonstrativo, que será o último pronome que a gente vai trabalhar na aula de hoje, pois nós precisaremos fazer muitos exercícios. Vou enviar para vocês uma listagem de exercícios para fixação desses primeiros 3 tipos de pronomes, né? E aí a gente dará continuidade na nossa próxima aula com os demais pronomes. Então, os pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero masculino e feminino, e número, singular e plural, e as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alteração na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por isso, temos como exemplo, isso, isto, aquilo. E aí aqui tem mais um quadrinho dos pronomes demonstrativos, que são divididos em plurais singular e plural, como eu falava anteriormente. Os femininos singular são esta, essa, aquela. Feminino plural, estas, essas, aquelas. Pronome demonstrativo masculino no singular são este, esse, aquele. No plural, estes, esses, aqueles. E aí, alguns exemplos. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Esse casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes no cinema. E aí, nós temos um alerta, né, diante dos pronomes demonstrativos. Vou falar algumas dicas para vocês. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, estas, isto. O T é sempre um sinal de proximidade, ou é com a pessoa que eu falo ou que está próximo. Esse este, esta, estes, estas, isto. E aí, a dica, né, aplicada na frase. Por exemplo, este computador é meu. Estas anotações foram feitas, né? Sempre próximo a nós. Perdão, o exemplo da frase é: este computador é meu, né? O computador que está próximo a mim, né? Que está relacionado com a pessoa que fala, que sou eu. E estas anotações foram feitas pela Carolina, né? Está próximo da pessoa com quem se fala. Quando o elemento está com quem se fala ou está próximo da pessoa, utilizamos esse, essas, esses, essas e isso. Exemplo: esses lugares são reservados. De quem é essa bolsa que você está segurando? Dica 3. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem está com a pessoa com que se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Sempre mais distante, é o elemento que não está relacionado com a pessoa que fala. E aí temos o exemplo. De quem são aquelas coisas ali jogadas? Não está com ninguém, mas que relaciona, com alguém. Aquele prédio é o mais alto da cidade, demonstra que não tem a ver com a pessoa, mas que está de alguma forma longe. E aí nós temos mais um quadrinho, que são
as pessoas verbais, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, os pronomes utilizados, que são este, esta, estes, estas, isto na primeira pessoa. E aí tem um exemplo, né? Quando o elemento não está com a pessoa que fala. Exemplo, isto não é meu. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz. A terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquela, aquilo. E aí é o elemento, não, é quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é muito bonito. E aí eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês, para ficcionar esse conteúdo, né? E aí na nossa aula do Zoom Tira Dúvidas nós trabalharemos, né, sobre esses primeiros 3 pronomes, né? São os pronomes mais longos, com mais conteúdos, são pronomes que se subdividem. Então é importante a participação de vocês para que nós possamos tirar as dúvidas. Um beijo, boa semana e eu aguardo o retorno de vocês. Saudades!